Lista de exercícios de decomposição em fatores primos. Bora lá? Decompor um número é escrevê-lo como um produto de multiplicação de fatores. Quando todos os fatores são primos, chamamos de decomposição em fatores primos. Aqui está o número 90, ó, e aqui está a decomposição dele em fatores primos. O que são fatores? São números, gente. Quando falar produto e fatores, está se referindo aos números multiplicados, tá? Então, aqui são os fatores, ó, e todos são primos. Já explico para vocês o que são números primos, caso alguém tenha dúvida aí, tá? E tá vendo aqui, ó, quando a gente faz a multiplicação de um pelo outro, ó, 2 vezes 3, 6, o resultado vezes 3, 18, 18 vezes 5, 90, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que de uma outra forma representada. Deu para entender? Então, decompor um número é transformá-lo em multiplicação de números primos, certo? Desse jeitinho aqui, ó. Só que o que a gente faz também? Muito usado em decomposição, então sempre que você decompor, sempre coloque em potência quando der, tá? O 2 está se repetindo quantas vezes? Uma única vez. Então não precisamos colocar expoente. Na verdade, toda vez que não tem expoente é o número 1, tá bom, gente? Por isso que a gente não coloca, porque ele só se repete uma vez. Então, se precisar de expoente aqui, saiba que é 1, tá? O 3, quantas vezes ele está se repetindo? 2 vezes, então é 3 ao quadrado, a gente chama esse 2 aqui de ao quadrado em matemática, tá? E o 5, a mesma coisa do 2, tá só uma vez, então não precisa colocar o expoente. Lembrando que se precisar dos expoentes aqui, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1, ok? Se aparecerem fatores iguais, agrupamos em forma de potência, do jeito que eu acabei de explicar. Ok até aqui? Bora ver agora o que são números primos? Antes de explicar o que são os números primos para vocês, as decomposições que a gente vai fazer nessa lista são essas, ó, do 8, do 20, do 25, do 68, do 75, 49, do 100, do 121, do 1024 e do 1800. Tem algumas aqui que tem umas maneiras específicas da gente começar, então eu escolhi elas para a gente conseguir fazer e eu conseguir explicar bastante coisa para vocês, tá bom? Caso você já saiba fazer alguma ou já saiba começar, eu sugiro que você comece, porque matemática é treino, né? Então tentem fazer aí e depois só olhem a resolução junto comigo ali para ver se você acertou ou não, tá bom? Bora lá então? Como eu disse, né? A decomposição ela acontece com os números primos, né? Aquela multiplicaçãozinha do lado ali, sempre com os números primos. Então, o que vamos fazer? Descobrir o que são números primos, tá? Todo número pode ser escrito como produto de números primos, ou seja, uma multiplicação de números primos. Esse processo chama-se decomposição em fatores primos, que a gente viu lá, tá? Os primeiros números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vou deixar aqui na descrição a aula onde eu explico o que são números primos, tá, gente? Para ficar mais prático para vocês. E o vídeo não ficar tão longo. Mas os primeiros são esses, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Lembrando que o único par primo que tem é o 2, tá? Nenhum outro vai ser par aqui. O que são números pares? Aqueles que terminam em... Eita, que minha caneta não tá pegando. Deixa eu ver se essa aqui pega, gente. Em 0, era essa, eu peguei errado. 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou com esses números, o número é par, certo? Ou seja, o único par que tem primo é esse, nenhum outro par é primo. Aí você vai perguntar, mas todos os ímpares são primos? Não, ó, porque aqui, ó, entre o 7 e o 11, quem teria aqui? Teria o 9, né? Olha só, o 9. Primeiro eu preciso explicar o que é número primo para eu explicar isso aqui para vocês. Na verdade, o que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores. Ó, o 2. Já explico o 9 ali, tá? Eu encontro na tabuada do 1 e do 2. Todo número a gente encontra na tabuada do 1 e dele mesmo. Todos, tá? Todos. Se tiver mais um número que eu encontre na tabuada, ele não é primo. É o caso do 9 ali, ó. Qual tabuada a gente encontra o 9? 1, 3 e a dele mesmo, tá vendo? 1 e dele mesmo, todos têm. Então, se ele tiver em mais uma, já descarta. Ele não é primo, ele é composto, tá bom? Vamos ver aqui o 15. Ó, é ímpar também, tá vendo? Tem na tabuada do 1, do 2. Opa, que mentira. Do 3, do 5 e
do 15. Tá vendo? Quantos divisores tem o 15 além do 1 e dele mesmo? Então, não é primo o 15. Então, aí a gente verifica os números ímpares, tá bom? Os pares, como eu disse, vamos ver um exemplo aqui, ó. Ó o 4, ó. Tem na tabuada do 1 e tem na tabuada do 4. 4 não é par? É, então tem na do 2. Ou seja, automaticamente, a gente já vê que ele tem mais de 2 divisores. Por isso que eu digo que nenhum outro número par é primo, porque todos os pares que tiver vai ter na tabuada do 2, além de ter na do 1 e dele mesmo, e alguns em outras também, tá bom? No caso do 6, ó, tem na do 1, na do 2, na do 3 e na do 6. Além de ter na do 1 e na do 6, que todos têm, ele é par, tem na do 2 e além disso ainda tem na do 3. Viu que legal? Então, todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 é par e não é primo. Até aí, tudo bem? Os primeiros primos são esses. Outra coisa que vocês precisam saber, critérios de divisibilidade. Os principais, né? Por que eu coloquei 2, 3 e 5? Porque são os primeiros números primos, tá vendo? Ó, isso vai ajudar você muito na hora de você começar a sua decomposição, tá bom? Então, para saber se tem na tabuada do 2, se eu começo a dividir por 2, ele tem que ser par. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, tem na tabuada do 2. Então, eu já consigo dividir pelo primeiro número primo. Caso não tenha na tabuada do 2, eu vou tentar na tabuada do 3, tá? E como que eu sei que um número tem na tabuada do 3? Só de olhar para ele. Eu pego aqui, ó. Vamos supor que eu vou pegar o 58. Ó. Quando eu somar, 5 mais 8 dá 13. 13 não tem na tabuada do 3. O 58 também não vai ter, certo? Vamos ver um outro número aqui, 135. Quando eu somar, ó, 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 tem na tabuada do 3, então o 135 também vai ter. Deu para entender? Por 2 tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Por 3, quando eu somar, tem que ter na tabuada do 3, o pequeno, e aí o maior também tem. E por 5, ele precisa só terminar em 0 ou 5 para ter na tabuada do 5, tá bom? Então, aqui, ó, se eu tiver 10, 10 dá para dividir por 5. Se eu tiver 11, 11 já não dá, tá vendo? É terminados com 0 e 5. Tudo bem até aí, gente? Deu para entender isso aqui? Primeiros números primos são esses, tá? Critérios de divisibilidade. Por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por 3, tem que somar e o pequeno tem que ter na tabuada do 3, daí o maior também vai ter. Aí dá pra gente dividir. E o 5 tem que terminar em 0 ou 5, ok? Bora lá na prática agora? Vamos lá ver o 8? Ó, já deixei os números primos aqui, tá? Para ficar mais fácil. Isso aqui eu já explico para vocês. Bora na decomposição aqui. Eu não tenho 8 para decompor? Tem. Então, eu vejo se o 8 tem na tabuada do primeiro número primo. Tem porque o 8 é par, certo? Então, eu começo com o 2 ali do lado. E vou dividindo, ó. 8 dividido para 2 dá 4. 4 tem na tabuada do 2 ainda? Tem. Então, eu continuo por 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 tem na tabuada do 2 ainda? Tem. Então, continuo por 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Quando der 1 aqui, é porque acabou. Olha só o que a gente tem aqui do lado. 2 vezes 2 vezes 2. E olha só o que dá esse 2 vezes 2 vezes 2, ó. Olha aqui. 8, tá vendo? Lembra que eu falei que decompor é achar multiplicação do próprio número em números primos, tá bom? Por que isso aqui? Quantas vezes o 2 apareceu ali? 3 vezes. Então, é 2 ao cubo. Isso aqui vai ser muito bom e importante para a gente resolver raízes, tá bom, gente? Olha só, outras representações do número 8. A matemática, como eu digo, tem isso, gente. Você consegue escrever o mesmo número de diversas formas diferentes. E é isso que é o diferencial dela, porque tem exercícios que a gente escreve de uma outra forma diferente o número por conta das propriedades que a gente consegue usar. Tá vendo? Ó, 2 ao cubo não é 8? Isso aqui também é 8. Você acredita? Por quê? Propriedade de potência. Ó. Quando eu tenho bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Ó. Lembra que eu falei que tem um aqui quando não tiver?
quando não aparecer. Então, 1 mais 2, 3. Tá vendo que saio daqui e venho para cá? Quando dá esses números um monte de repetido, a gente pode brincar com a propriedade de potência que tem. Que quando as bases são iguais, a gente só soma os expoentes. Podemos desmembrar, podemos juntar. É show de bola isso aqui, tá vendo? Por que isso aqui também dá 8? Raiz quadrada, índice 2 aqui, de 64 dá 8. Porque o número multiplicado 2 vezes por ele mesmo dá quem está dentro da raiz. Isso aqui também dá 8, ó. Uma propriedade da radiciação que tem também, onde a gente cancela e cancela. Por que cancela? Tem um porquê. Só não vou misturar aqui os conteúdos, mas eu só estou explicando para vocês que 8 se escreve de diversas maneiras. Não só 8. Qualquer número a gente consegue escrever de diversas maneiras. Até aí tudo bem a decomposição? Começa pelo 2, sempre pelo 2 se tiver, se não tiver, você vai passando por próximo, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Bora ver o próximo? Agora temos a decomposição do 20. Bora lá ver como? Isso aqui eu coloquei só para não ficar fazendo com a minha letra, gente, para não ficar muito bagunçado para vocês, com os meus números, né? Mas eu já explico, tá? Vamos lá começar, ó. 2 é o primeiro número primo que tem. 20 tem na tabuada do 2? Tem, né? Termina com 0, é par. Então tem na tabuada do 2. Começamos com 2 ali. E dividimos. 20 dividido por 2. Dividir por 2 é achar metade, né, gente? Qual a metade de 20? 10. 10 tem na tabuada do 2? Tem, ele termina com 0 ali, ó. Então, continua por 2, que vai dar 5. Olha aqui agora, ó. 5 não tem na tabuada do 2. Então, eu vou para o próximo número primo, 3. 5 também não tem na tabuada do 3. Então, eu vou para o próximo número primo, no caso, 5. E 5 tem na tabuada do 5, né? Então, eu coloco 5 aqui, divido, 5 dividido por 5 dá 1. E acabou também a decomposição do 20 ali. Olha só, tá vendo? 2 vezes 2, que são esses números aqui na lateral, vai voltar no 20 ali, tá vendo? Como eu posso escrever isso também? Assim, em forma de potência, ó. 2 vezes o 2 se repete, então 2 ao quadrado, vezes o 5. Show? Tá dando para entender aí? Olha só essa que interessante, que aqui a gente usa os critérios de divisibilidade que eu expliquei lá no início, olha só. 25 não tem na tabuada do 2 porque não termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, já descartamos esse 2 aqui, não vou usar ele. 3. 2 mais 5 dá 7. 7 não tem na tabuada do 3, então também descarto o 3. 25 termina com 5, tem na tabuada do 5, então vai ser o primeiro que eu vou usar aqui. Entendeu? Muita gente se confunde e acha que tem que usar primeiro o 2 e aí bagunça tudo a decomposição. Não, você tem que usar primeiro o que você vai precisar. Por isso que eu disse que os critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5, você gravar eles, é tão importante para você fazer a decomposição, o MMC. Porque o que é o MMC? Aqui não é decomposição, a gente não está fazendo com um número só. O MMC vai ser essa mesma coisa, só que com, às vezes, 2 números juntos, às vezes 3, às vezes até 4. Só que tudo junto. Aí você vai fazer o mesmo processo. Vou fazer uma listinha também sobre MMC aqui, tá? O processo é o mesmo, só que em vez de um número só, você vai lidar com 2 ou mais números, tá? Mas o jeito aqui, os números primos, é tudo igual, tá bom? Então, você já tá aprendendo 2 em 1 aqui, viu? Então, como eu disse, vamos por 5 aqui. 25 dividido por 5 vai dar 5, e 5 tem só na tabuada do 5, né? Que dá 1. Nunca comece, gente, por 2, ou por, vamos supor, comece por 5 e depois o próximo vem por 2, por 3. Não, é sempre na sequência que eles vão aparecendo aqui. Enquanto der por um número, você vai terminar isso aqui, nem que só vá ele, não tem problema, tá? Enquanto der, você vai continuando aqui, ok? Então, aqui, ó, quanto deu? 2 vezes o número 5, 5 vezes 5, que dá 25, ou 5 ao quadrado, porque só 2 vezes o 5 ali. Ok, gente? Aqui eu coloquei 2 numa mesma folha, mas... Eita, coloquei e errei, né? Vou fazer ao vivo com vocês, porque eu esqueci de colocar a decomposição do 75 aqui. Ah, olha só, gente, olhando lá na outra folha, ele tá lá na outra folha.
Então, deixa ele aqui, finge que eu acabei colocando na outra folha e não apaguei esse daqui. Então, ó, cancela esse aqui, tá? Vamos lá. Odeio fazer essas baguncinhas, mas tudo bem. Faz parte do show. 68 é um número par, porque termina com 8, então tem na tabuada do 2, que é o primeiro número primo lá em cima. Então, a gente vai começar por ele, tá? 68 dividido por 2 é a metade de 68, né? Que é quanto? 34. 34 termina com 4. Tem na tabuada do 2. Então, a gente coloca o 2 de novo e divide. 34 dividido por 2, 17. Já o 17 não tem na tabuada do 2, não tem na do 3, porque 1 mais 7 dá 8. Não termina com 5 ou 0, então não tem na do 5. Não tem na do 7, porque 7, 14, 21, tá vendo? Já passou. Não tem na do 7. 11, 11, depois vem 22, já passou de 17, entendeu? Depois vem 33, entendeu que você tem que ir sabendo a tabuada dos números aqui? 13, se você não souber, uma dica, se você não souber a tabuada, você faz assim, ó, soma, ó, 0 com 13, tá vendo? Vai dar 13. Ó, aqui é por 0, aqui é 1. Essa seria a tabuada do 13, tá? Quero saber por 2, eu somo de novo, ó, que aí eu vou ter 26 na multiplicação por 2. Também vou deixar aí na descrição o vídeo de como construir uma tabuada, caso você não saiba, tá bom? Tá vendo que já passou de 17? Então não vai ter 17 na tabuada do 3, do 13? Nunca, entendeu? Então descarta ele também. Ou seja, 17 é primo e tem na tabuada somente do 17. Tá vendo aqui? Que dá 1. A multiplicação dele é 2 vezes 2 vezes 17. A gente só junta aqui o 2 com o 2, que dá 2 ao quadrado. Ó, tá vendo a decomposição e a multiplicação? Volta no 68 ali. Deu para entender, gente? Viu essa? Que diferente, porque às vezes a gente só vem pelos pequenininhos aqui, mas vamos indo, ó. Eu parei no 19, mas depois vem números infinitos são... números infinitos. Os números são infinitos e os primos também, tá bom? Agora vamos ver a do 75 que eu acabei colocando na outra folhinha ali. Aqui está, gente, a bendita. Olha esse aqui, que legal. Só de olhar aqui, você já sabe que não tem na tabuada do 2, porque não termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Mas aí o que você pode pensar aqui? Ah, tem na tabuada do 5, porque termina com 5. Realmente, 75 tem na tabuada do 5. Só que o 5 é o terceiro número primo. Eu tenho que ver, como eu já vi que não tem nesse, ó, não tem na tabuada do 2, eu preciso ver na do 3, tá? Como que eu vejo? Lembra que eu falei? 7 mais 5, 12. Ó, 7 mais 5, 12. Aí o que você pode falar? Eu não sei se tem 12 na tabuada do 3. Ou você constrói a tabuada e vê se tem 12 do jeito que eu falei, ou você quebra ele de novo. O que é quebrar ele de novo? A gente não somou aqui e não deu 12? Se eu somar aqui de novo, 1 mais 2, vai dar 3. Tá vendo que diminuiu? E aí já dá para eu saber se tem na tabuada do 3? Porque vamos supor que você decore 369. 0369, que são os números que tem na tabuada do 3, né? Então, quando você quebra, você encontra um menor ainda, que também vai ter na tabuada do 3. Então, esse tem e esse tem. Ou seja, precisamos começar pelo 3 aqui e não pelo 5. Viu que show esse aqui? E aí, ó, 75 dividido por 3, 25. Aí agora sim, ó, 5 mais 2 dá 7. Não tem na tabuada do 3. Então, a gente vai para o próximo, que seria o 5, tá bom? Dividindo dá 5, dividindo de novo dá 1. A multiplicação, 3 vezes 5 vezes 5 dá 75. E aqui a gente só junta os que são iguais, ó. 3 vezes 5 ao quadrado. Interessante essa daqui, né? E é onde muitos erram, gente. Não tá errado dizer que tem na tabuada do 5. Tem, mas na decomposição é na ordem que vai aparecendo ali, tá bom? Olha esse daqui também, 49. Esse realmente eu coloquei os dois numa mesma folha, tá? Falar, fez burrice de novo. Não. Eu faço algumas, mas nem sempre, tá, gente? 49. Não é par, não tem na tabuada do 2, certo? Quando eu somo ele, 9 mais 4 dá 13. 13 não tem na tabuada do 3, então já posso descartar. Não termina com 0 e 5, posso descartar. 7 tem 49 na tabuada do 7, aqui precisamos saber a tabuada do 7. Se não sabe, constrói, tá? Somando de 7 em 7, você vai achar a tabuada do 7. E você vai ver que lá tem o 49, tá bom?
Ó, então, a gente divide, que é na multiplicação por 7, divide de novo, que dá 1, certo? 7 vezes 7, 7 ao quadrado, que dá 49. Viu que simples essa daqui? Agora, olha o 100. Eita, eu risquei ali, mas não tem problema. 100 termina com 0, tem na tabuada do 2, certo? E é par, tem na tabuada do 2. 100 dividido por 2, 50. Termina com 0, tem na tabuada do 2. Tá vendo? Vai continuando, ó. 25. 25 não tem na tabuada do 2. Aí você pergunta na próxima. Tem na do 3? Também não, porque 5 mais 2 dá 7. Então, vai ter só na do 5 mesmo, né? Dividindo dá 5, dividindo dá 1. Olha aqui, 2 vezes 2, 5 vezes 5, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, voltamos ao 100 ali em cima, tá? E como escreve em forma de potência? 2 vezes o número 2, ó, tará, 2 vezes o número 5, 5 ao quadrado. Show? Olha essa aqui, que linda! Os primos aqui, a decomposição, ó, 1024. Olha que show essa daqui. Ó, 1024 termina com 4, é par. Então, eu divido por 2. Metade de 1024, 512. Termina com 2, é par. Continuo por 2. 256. Termina com 6, é par. Continuo por 2. 128. Termina com 8, é par. Continuo por 2. 64. Termina com 4, é par. Continuo por 2. 32. 32 é par. Continuo por 2. 16. 16 também é par, continuo por 2, que dá 8. 8 é par, continuo por 2, que dá 4. 4 é par, continuo por 2, que dá 2. E 2, que dá 1. Viu aqui, gente, que a gente precisou somente do 2 e a gente já decompôs o 1024? Mas tudo isso aqui dá 1024, olha aqui, ó. Tá vendo? 10 vezes o número 2, ó, porque aqui tem 10 número 2. Fazendo a multiplicação deles todinha, olha só para quem a gente volta. Para o 1024 lá em cima, tá vendo? 2 elevado a quanto? A 10ª potência, porque tem 10 número 2 aqui. Olha aqui o que eu falei para vocês, que a gente pode brincar com isso aqui quando a gente tem as bases iguais. Olha aqui, ó. Eu posso escrever 2 a nona vezes 2 a primeira, lembra quando eu disse que não tem o expoente 1? Que volta a 2 a 10ª. Eu posso escrever 2 a 7ª vezes 2 ao quadrado, que eu volto. Opa, errou aqui, Érica. 3 aqui, ó. 2 a 7ª e 2 ao cubo, né? Que a gente volta a 2 a 10ª, tá vendo? Porque a gente soma os expoentes, ó, tá vendo? Aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Caraca, tô errando muito aqui, hein? Mas é bom errar, como eu digo para meus alunos, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Mas aqui, qual número eu teria que ter aqui, ó? Para vocês entenderem. Ou eu colocaria mais um 2 aqui, ó, porque eu tenho 3, 6, 7, 8, elevado ao quadrado de novo, certo? Mais uma vez o número 2. Ou se eu já tenho 6, quem eu posso colocar aqui, ó? Um 2 a quarta. Tá vendo? Que deu 10. Entendeu? Olha aqui, ó. 4 com 3, tem quanto? Tem 7. Quanto eu colocaria aqui para isso ser verdadeiro? Tá vendo? Ó, 2 a quarta. Dá 7, né? Então eu posso colocar de novo um 3 aqui. Ou eu posso colocar um 2 e outro 2 ao quadrado ali. O importante é o quê? A soma dos expoentes dos pequenininhos dá 10. Que aí eu estudo isso aqui, todas essas representações, dá 1024. Lembra que eu falei que a gente pode brincar com as potências? É nesse sentido, tá bom? Quando elas são iguais, tá, gente? Todos os números iguais, a gente pode fazer a dança dos expoentes ali. Viu? Que fantástico isso aqui, gente. Que show. E por fim, gente, o nosso 1800 aqui. É par, né? Termina com 0, a gente começa por 2, dá 900. Par também, continua por 2 ali, que dá 450. Termina com 0 também, vai por 2, que dá 225. Olha aqui, olha aqui. Mesmo caso lá do 25, lembra? Só que aqui é 225. Termina com 5, então eu sei que tem na tabuada do 5. Só que, como não tem mais na do 2, a gente tem que ver no próximo número primo, que é o 3. Como que a gente faz? A gente soma, lembra? 2 mais 2, 4, mais 5,
9. Opa, 9 tem na tabuada do 3. Então, esse número também vai ter. Ou seja, eu preciso dividir, tá? Caso não saiba a divisão, olha os nossos vídeos também lá no canal, tá? Sobre divisão, tem bastante vídeo sobre divisão lá. Caso você tenha alguma dificuldade, você vai ver que é super simples aprender a dividir. Detalhe, hein? Tem de 1 até 5 números na chave. Tem vídeos lá, tá? Então, aqui, dividindo por 3 vai dar 75. De novo, ó, termina com 5, tem na tabuada do 5. Mais, eita, 7 com 5 é 12. 12 tem na tabuada do 3. Então, 75 também dá para eu dividir por 3. Tá vendo? Então, não pulem etapas aqui, tá bom, gente? Que vai 25, aí sim, vai ser só por 5, que dá 5, e vai ser só por 5, que dá 1, tá? A multiplicação é essa, ó. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5 vezes 5, ó. Quando eu vou e faço a multiplicação, eu encontro o 1.800, tá vendo? E aqui, ó, que a gente pode brincar também, ó. 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, tá vendo? Vezes 3 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tanto faz. Tanto faz aqui, tá, gente? Se fosse uma raiz, aí a gente escolheria o expoente de acordo com o índice da raiz. É por isso que achar raiz quadrada, cúbica, quinta, através da decomposição é super fácil. Também vídeo no canal logo mais, tá? Então aqui, ó, 3 vezes o número 2 eu posso escrever como 2 ao cubo. 2 vezes o número 3, 3 ao quadrado. 2 vezes o 5, 5 ao quadrado. E acabou. Deu para entender, gente, um pouquinho sobre o que é decomposição? Lembrando que a gente trabalha com lista de atividades, então toda vez que você quiser treinar mais, tá? Me procure aí, tem meu WhatsApp em todos os vídeos aí, que talvez tenha a listinha que você precisa, tá? As listas também vêm todas assim, ó, bem detalhadinha, com as respostas todinha no final, para te ajudar, tá? E o espaço para você fazer, ou seja, que o intuito das folhinhas é que você treine, tá? Então, eu sempre deixo o espaço para você fazer e as respostas no final para você só conferir. Então, você assiste o vídeo, vê a folhinha, tenta fazer e só confere o resultado no final. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês e não sabe, deixa que eu te explico.